E hoje o nosso tema é como que eu sei se é uma dor ou se é uma lesão, se essa dor é uma dor que surgiu de repente ou se essa dor está relacionada a algum tipo de lesão. Pois é, uma pergunta recorrente, uma pergunta que requer um pouco mais de explicação aí, porque algumas coisas podem ser que nem façam tanto sentido assim. Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, né? Dor não é sinônimo de lesão. Pois é, dor não é sinônimo de lesão. E quem é seguidora raiz já me viu falando sobre essa frase, já me viu falando exatamente esses termos várias vezes, porque realmente não tem relação. E por isso que lidar com dor e falar de dor, estudar a dor é muito difícil. Tanto que, vou abrir um parênteses aqui, tem um perfil que eu sigo que fala só sobre dor e muitas vezes eu vou pegar o conteúdo, eu vou estudar um pouco, eu falo, gente, o buraco é muito mais embaixo do que a gente acha que é, né? Ah, é uma dor e resolve assim ou assim. Não, é um mundo assim muito complexo que, sinceramente, até pra mim é uma coisa que tá meio obscura. Quando a gente vai a fundo no problema, quando a gente vai estudar tecnicamente, sabe, a estrutura da dor. Mas enfim, não é o que eu quero apresentar aqui pra vocês. Obrigada, Nath. Obrigada por acompanhar. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então, boa pergunta. Qual a diferença entre lesão e dores crônicas? Vamos lá. Então, a gente já sabe que dor não é sinônimo de lesão. Eu posso ter uma dor em qualquer parte do meu corpo e não ter lesão. Da mesma forma que o inverso também acontece. Eu posso ter uma lesão e não necessariamente tenho dor. Eu tenho uma lesão sem saber. E acreditem, esse segundo caso é muito comum. É muito comum chegar uma pessoa no fisioterapeuta, no médico, e aí, por conta de um motivo, vamos supor, uma dor no ombro, faz um exame, faz lá um raio-x, ou faz uma... Como chama aquele, né? Ultrassom, Nossa, me fugiu o nome agora. Enfim, faz um outro exame de imagem por conta do ombro e descobre que onde tem dor não tem lesão, mas tem uma lesão na coluna, por exemplo. Então tem uma lesão na coluna, mas a dor não é na coluna, a dor irradia para o ombro. Às vezes tem relação e às vezes não tem relação alguma. Por isso que é um tema que muitas vezes... Ressonância, obrigado, Gia, exatamente, ressonância. E aí descobre que não tem nenhuma relação, às vezes tem. Depende da pessoa, depende do que aconteceu, tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, vamos relacionar agora... só queria dar um exemplo também sobre dor e lesão. Se eu pegar os meus dedos, isso eu, inclusive eu peguei naquele perfil que eu falei pra vocês no comecinho que falou sobre dor que eu tô estudando. Se eu pegar o meu dedo e fazer assim, eu vou sentir dor, concorda? Se eu puxar mais e mais, eu vou sentir dor, concorda? Mas eu não tenho uma lesão no dedo, não tenho nada no meu dedo, mas eu vou sentir dor, tá? Esse é um exemplo clássico de dor que não é relacionado à lesão. Beleza. Então vamos lá, Ju, mas eu tenho uma dor. E eu queria saber se é uma dor ou se é uma lesão. Primeiro ponto, como que eu sei que aquilo está relacionado? Primeiro a gente tem que ir no físio, tá? Eu não sou físio, apesar de muita gente achar, não, Juliana é físio, até lá no balé presencial, algumas pessoas acham que eu sou fisioterapeuta. Não, eu não sou fisioterapeuta. Apesar de falar de reabilitação, apesar de falar de dor, a minha formação é em educação física. A minha pós-graduação é em reabilitação, então tem muitos assuntos ali que convergem com a fisioterapia, mas eu não sou de fato uma fisioterapeuta, tá? Então, primeiro ponto, acusou alguma coisa diferente? Tá sentindo alguma coisa diferente? Busque um profissional, seja um médico ortopedista, seja um fisioterapeuta. E aí eles são profissionais mais orientados, mais capacitados, essa é a palavra, mais capacitados para te dar um norte e para fazer os exames que você precisa e tudo mais, exames clínicos ou exame de imagem, tá? Ju, mas eu não sei se é uma dor realmente, eu não tenho disponibilidade, por exemplo, eu não tenho disponibilidade de ir ao médico assim com muita facilidade, ou porque é longe, ou porque não encaixa na minha agenda, e eu já queria saber se é uma lesão, para eu já ficar atenta. Então, alguns pontos para você ficar atenta. Primeiro deles, essa dor é uma dor recorrente? O
que quer dizer isso? É uma dor que vai e volta? Então é uma dor que, por exemplo, eu tô sentindo hoje uma dor no pé. Beleza. Daqui, sei lá, uns 2, 3 dias, essa mesma dor no pé, ela volta. Dali mais 2, 3 dias, aquela dor no pé volta. É uma coisa que vai e volta. É vai e volta. Isso é um sinal que pode ser, veja bem o que eu vou dizer agora, que pode ser uma lesão. Essa dor esteja provavelmente associada a uma lesão, mas não é sabe? Não tô batendo martelo falando que é exatamente. Pode ser um sinal. Então, se é dor recorrente, acende lá a luzinha de alerta. Se é uma dor que é constante, então é uma dor que eu tô sentindo no pé hoje e eu tô sentindo, assim, faz dias, faz 15 dias que eu tô com dor no pé. Poxa, também é para acender uma luzinha de alerta, porque não é algo comum, tá? Outra questão para você se perguntar e se responder é a seguinte: qual o nível de dor? Como assim nível de dor? Vamos colocar uma escala de 0 a 10. Eu adoro essas escalas. Eu tinha um aluno que ficava louco com isso porque ele nunca sabia classificar. Vamos lá, Cadu, vamos com calma. Vamos pensar que 0 é nenhuma dor, 0 é nada, 0 é 0. E 10 é a maior dor possível que você pode ter. 10 é assim, é uma dor realmente insuportável. Vamos classificar essa dor que você tá aqui agora. De 0 a 10, você tá quanto? Sei lá, tô 4. Beleza, guarda esse número com você. Se é uma dor que vai e volta, se é uma dor recorrente, tenta sempre dar uma nota. Ela se mantém em 4. Beleza. É pra ficar atento. Não, Ju, ela tá em 4, mas antes ela estava em 2 e 1 e ela sempre está aumentando. E aí você chega dali 2, 3 dias, em vez de 4 você dá uma nota 6, por exemplo. É uma dor que está aumentando o nível. É um sinal para ficar alerta. Ou até mesmo se ela se mantém, se é uma dor recorrente e sempre você dá a mesma nota. Ju, tô há 15 dias com a mesma dor e sempre nível, sei lá, 5. Fica atenta também, tá? E tudo isso você vai responder em conjunto, tá? Não é uma pergunta que você vai responder e falar assim, não, então é uma lesão. Não, é o conjunto dessas respostas que vai te dar um norte e ficar mais propício, mais propenso a ser uma lesão de fato ou não, tá? Outra coisa para você ficar atenta, quais foram as coisas, os hábitos, as ações que você fez, que você teve nas últimas horas antes de sentir a dor. Vou dar um exemplo meu pessoal. Quem já tá aqui, quem acompanha os meus stories há mais ou menos aí 1 mês e meio, acho que 1 mês e meio, 2 meses, me viu falando sobre uma dor no pé que eu tive. E eu fiz exatamente esse processo. Percebi que era uma dor que foi e voltou, permaneceu ali uns 2, 3 dias e depois de um período ela voltou. Não foi de 0 a 10, ela manteve ali em 5, um nível ok. Mas aí eu pensei, poxa, o que eu fiz de diferente? Eu nunca tive essa dor no pé, por que eu tô tendo agora? Sabe o que eu descobri? Que eu coloquei um tênis que eu não usava há anos. A gente nem tá saindo de casa, né? Então faz muito tempo que eu não usava aquele tênis. E aí, somou 2 coisas. No meu caso, coloquei um tênis diferente que eu não usava há muito tempo e dirigi durante muito tempo, mais tempo do que eu estava acostumada. Dirigia por aqui no bairro, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo. E naqueles dias que eu sentia dor no pé, eu dirigi 45 minutos, quase 1 hora. Percebe? Então foram ações que me geraram aquela dor. E aí eu descobri que foi a soma dessas 2 ações que me gerou dor. Parei de dirigir e parei de usar aquele tênis, pronto, a minha dor sumiu. Percebe? Nesse caso, no meu caso que eu tô dando aqui pra vocês, não foi uma lesão, foi uma ação pontual, foi um processo ali do meu próprio corpo para se defender ou para equilibrar algum ajuste, alguma sobrecarga que teria em relação àquele tênis e principalmente o dirigir, né? Que é o fato de você ali sempre estar pressionando a embreagem, né? Parava, andava, pressionava e voltava a embreagem durante várias vezes, uma ação repetida várias vezes, isso causou dor. Tá fazendo sentido até aqui? Eu quero que vocês avaliem essas dores de vocês enquanto eu vou questionando, tá? Então a gente falou sobre duração, a gente falou sobre nível de dor, a gente falou sobre as ações das últimas horas, tá? Vai fazendo um catado disso.
O que mais que a gente pode falar? Acredito que é isso. As ações, a duração, o nível de dor. Basicamente é isso. Tem o último. Sabia que tá esquecendo de alguma coisa? Se tem algum movimento que faz aumentar ou diminuir a dor. Como assim? No meu caso, de novo, do pé. Quando eu esticava o pé, eu sentia uma dor absurda. Quando eu relaxava o pé, eu não sentia nada. Aí eu falei, opa, acendi aqui a luzinha de alerta. Toda vez que eu estico meu pé, eu sinto dor. A hora que eu relaxo meu pé ou que eu volto ali na posição de flex, eu não sinto dor. Então, todas essas perguntas e essas questões que você vai se responder, vai fazer uma autoavaliação, elas podem te dar um caminho. Se você responder, tenho dor recorrente, o nível de dor é sempre alto, eu sinto sempre, tem vários movimentos que causam essa dor, poxa, leve todas essas informações para o seu fisioterapeuta, leve todas essas informações para o seu médico ortopedista, que ele vai te dar um caminho, tá? É muito mais interessante você chegar com, eu não vou dizer diagnóstico, porque não é bem um diagnóstico, mas assim, com essas informações, eu digo que é montar o seu quebra-cabeça. Porque a hora que você chegar no médico, no físio, ele vai falar, ele já descarta automaticamente algumas possibilidades. Então, em vez de ele ter um mundo aqui, por exemplo, de 10 opções do que pode ser o seu caso, você vai falando, eu sinto dor quando faz esse movimento, eu sinto dor nível tal, eu sinto dor, não é todo dia, é dia sim, dia não, é quando eu encosto meu pé no chão, é quando eu levanto a minha perna. E aí ele vai eliminando, dentro das 10 possibilidades, ele consegue eliminando e fala, pode ser que seu caso seja aqui ou aqui, vamos definir. Percebe como isso traz mais clareza? Até pra você também, não ficar forçando. Sabe uma mania que bailarina tem? E eu fico louca com isso, porque eu também já fiz isso. A gente fica forçando aquela dor. Então, vamos supor, o pé. De novo lá o meu exemplo do pé. Tô com dor no pé. E eu sei que toda vez que eu esticar o pé, vou sentir dor. E aí eu fico esticando o pé, esticando, assim, loucamente, pra ver se aquela dor passa. Não adianta, aquela dor não vai sair porque você tá esticando mais o pé, ou até o inverso. E aí que entra as perguntas sobre alongamento. Ju, então, se eu sinto dor, eu vou alongar. Não faz tanto sentido. Para algumas lesões, para alguns tipos de dores, até faz um pouco de sentido você alongar, você dar uma puxada ali nas costas quando é coluna, mas outras lesões, outros tipos de dores, não vai adiantar tanto assim você trabalhar o seu alongamento ou não. No processo de reabilitação, muitas vezes o alongamento ele pode até atrapalhar o processo de recuperação em vez de ajudar. Então a gente acha que o alongamento, até mudando até o foco um pouco do assunto principal, mas às vezes a gente acha que o alongamento vai salvar tudo, vai salvar o nosso corpo, vai salvar o mundo, e muitas vezes ele pode só prejudicar. Ou ele não vai fazer diferença nenhuma, ou ele pode muitas vezes até prejudicar. Certo? Deixa eu ver, teve uma pergunta aqui. Fez sentido? Se fez sentido, manda coração aí. Gi. Em caso de lesão, precisa repousar e fazer fisioterapia? Então, depende. Hashtag depende, porque assim, tem lesões que vão necessitar um repouso de dias, às vezes 1 dia, 2 dias, você precisa repousar. Algumas lesões, o fisioterapeuta vai falar assim pra você, olha, não fica parada, você tem que manter o seu corpo, você tem que manter aquela estrutura em movimento para não, entre aspas, tá? Enferrujar. Basicamente isso. Então vai depender se é uma lesão no músculo, se é uma lesão no tendão, se você passou, por exemplo, por um processo cirúrgico, você tem que ter aquele repouso do processo cirúrgico. Se você, sei lá, rompeu um ligamento, tem uns dias ali que vai precisar ficar em repouso. E aí essa orientação ela é muito mais, de novo, vinda do médico. Porque ele vai avaliar até o próprio grau de lesão. Dependendo da lesão, por exemplo, quando a gente fala em lesão de ligamento, eu tenho o grau que o ligamento tá aqui, só fez um pouquinho, tipo um grau 1, grau 2, eu tenho lesões que pode romper aquele ligamento, aquele tendão. E aí são comportamentos e são tratamentos diferentes também, para a mesma lesão, só que para graus diferentes.
Então, de novo, é uma coisa que é importante que tenha um profissional capacitado para te falar, olha, vai por esse caminho, olha, faz um exame X ou faz um exame Y para eu conseguir ter mais dados para poder te dar uma orientação, tá? E cuidado com o Google, né? Eu sei porque eu também faço isso, a gente tem uma dor, eu tenho uma dor no pé, abro o meu computador, Google e coloco dor no pé. O que pode ser? Dor no pé, como tratar? Dor no pé, como, sei lá, fortalecer. Então toma um pouco de cuidado, porque às vezes no Google, e até mesmo em perfis como Balé Sem Lesão ou outros perfis, eles vão dar uma orientação mais global. E às vezes o que você precisa é uma orientação, às vezes não, né? Quase sempre o que a gente precisa é uma orientação personalizada, porque cada corpo é um corpo, cada lesão é uma lesão, cada dor é um nível de dor diferente. Eu acho que esse é um detalhe importante também, antes da gente fechar esse contexto. E eu trouxe isso na live de ontem, se eu não me engano, que eu falei sobre limiar de dor. O meu limiar de dor é diferente do limiar de dor da Gi, que é diferente do limiar de dor da Fernanda, da Luana, da Clara. Então, às vezes, vamos colocar aqui duas pessoas. Elas têm exatamente a mesma lesão, elas têm exatamente a mesma dor, tá? É uma suposição aqui, uma hipótese. Elas vão dar notas diferentes para a mesma dor, porque essa pessoa aqui tem um limiar diferente de dor dessa daqui. Então, tem diferença, tá? Às vezes, eu tenho uma aluna, ela não está me vendo nesse momento, mas eu tenho uma aluna que ela sempre coloca a dor muito além. E aí é do feeling, é o feeling do professor, é o feeling também do médico, né? Entender que aquela pessoa, ela tá colocando uma dor um pouquinho a mais ali, que você pode forçar um pouco mais aquele alongamento ou aquele fortalecimento específico, porque ela tá te dando uma nota muito superior. O limiar de dor dela é muito baixo. Qualquer dorzinha, ela já coloca a nota lá em cima, tá? Então fiquem atentas a isso. Vale a pena, Dr. Google. Vale a pena, gente, eu tô morrendo de frio aqui, por isso que às vezes eu dou uma tremidinha assim. Vale a pena se exercitar com dor? Vale, porém depende. Ai, eu odeio dar resposta depende assim, mas depende no sentido assim, como que eu vou explicar? De novo, em relação ao nível de dor, por exemplo, eu vou me movimentar, só que nesse movimento eu sinto uma dor absurda. Então, nesse caso, para esse movimento, para essa pessoa, talvez aquele movimento não seja melhor, percebe? Mas, de novo, o movimento é remédio para muitas e muitas lesões. É muito melhor para uma pessoa que tem, maioria das lesões, artrite, artrose, fibro, que mais que a gente pode pensar? Lesão de ligamento, lesão muscular, o movimento feito, claro, da medida certa, no momento certo, ele é muito mais benéfico do que você ficar em repouso vários dias e semanas em repouso, porque a hora que você voltar ao corpo ativo, aquilo vai ser muito ruim, tá? Um caso clássico, para responder de uma forma mais prática. Um caso clássico que eu sempre tenho nas minhas aulas de personal é aluno com lombar travada. Nesse caso, é um clássico. Se esse aluno ficar em repouso por conta da lombar, é pior. Então, eu dou pequenos estímulos que não eleve aquela dor muito, para que não seja uma coisa ruim, não seja uma coisa extremamente dolorosa. Mas eu vou dando pequenos estímulos para aquela lombar, para aquela musculatura ir se movimentando aos poucos e ir aliviando a dor. Geralmente, dor lombar ou é posição, ou é até tensão da própria musculatura. Então, eu preciso gerar movimento para aquela pessoa. Natália, nas minhas aulas de balé tem muitos elevês e sinto dor na sola do pé, na parte lateral de dentro e centro. Sola do pé, na parte lateral, dentro e centro. Ok, seria esse um caso que pode melhorar com o alongamento ou a forma que eu subo que está errada? Pode ser os dois. Pode ser os dois. O que eu gosto de recomendar nesse caso? Veja se os seus dedos não estão assim na hora que você sobe na meia ponta. Esse é um clássico também que acontece muito, porque você puxa os dedos para subir na meia ponta e sobrecarrega aqui a sola do pé, que é bem comum. Então, talvez até fazer aula de meias durante um período para você ter essa sensação dos dedos abertos e esticados e ver se isso alivia.
Lembrando que a dor, ela não vai aliviar de um dia para o outro. Não é porque você colocou a meia, pensou em esticar os dedos que ela tem que aliviar. A dor, da mesma forma que ela vem em forma de progressão, ela vai embora de forma progressão também. Começa a diminuir, até o momento que você fala, nossa, eu nem lembrava mais que eu tinha aquela dor. Com certeza você já deve ter passado por um caso assim. A dor vai diminuindo até o momento que você fala, caraca, eu tinha dor para fazer tal movimento, agora eu não tenho mais. Então fica atenta a isso, tá? E lembrar também que dor muscular pós-exercício não é lesão. É do exercício. Por isso que eu falei lá no comecinho da live. O que eu fiz nas últimas horas que me causou essa dor? Poxa, eu fiz um exercício diferente, fiz um exercício pesado. Poxa, foi esse exercício que provavelmente causou minha dor. Fico um tempo, faço outro exercício ou dou um estímulo com menos intensidade. Não fiquei com a dor. Pronto, descobri que foi exercício. Percebe como tem várias variáveis, várias questões para a gente avaliar no processo de dor? Melhorei muito da fibromialgia com balé, natação e fortalecimento. Melhor que o tramal, com certeza. O movimento vai ser sempre melhor do que o remédio, sempre. O remédio ele vem em conjunto. Mesmo caso da Mary Jane aqui, minha cachorrinha. Quem tá acompanhando os stories tá vendo a saga da Mary Jane. É a mesma coisa. Ela tá tomando o tramal e tá tomando o anti-inflamatório. Só que o veterinário falou, tem que colocar a bonitinha lá, a cachorrinha, para fazer exercício. Tem que colocar ela para fazer fisioterapia, porque só o remédio não vai resolver. É a mesma coisa. Certo? Última perguntinha, senão eu vou me atrasar pro balé. Quando eu tive lesão, não tive dor no dia, mas tive nos dias seguintes. Só fui perceber que tive lesão quando fui alongar, pois achava que era só uma dor muscular. Isso também pode acontecer, uma dor que ela vai aumentando, e aí de novo, por isso que aquelas perguntinhas lá no começo da live, é importante que você vai repetindo ao longo de um período de dias. Porque não vai ser em um dia que você vai se perguntar tudo aquilo e vai ter uma resposta final. Você percebe? Tô com uma dor diferente. Nesse caso da Camila. Essa dor continua e nível 1 ela aumentou para nível 2. Pera lá, próximo dia. Ela aumentou de nível 2 para nível 3. E aí você percebe que aquela dor tá aumentando. Opa, sinal de alerta, buscar uma ajuda médica. Certo? Então, atenção, cuidado com as dores. Nem sempre o alongamento, quase nunca, na verdade, o alongamento ele vai ser o tratamento para lesões. Certo? E aí, só para fechar, caso de dor muscular. Ju, dor muscular, o que eu tenho que fazer? Repouso ou alongamento leve. De novo, eu vou repetir, alongamento leve ou massagem. Massagear realmente a musculatura para dar uma liberada naquela tensão, naquela musculatura que gerou através do exercício. Certo? É isso, pessoas. Respondi aí as dúvidas de vocês. Certo? É um assunto que eu amo. Se eu tivesse tempo, a gente continuava conversando e dava para estender ainda um pouco mais. Mas eu acho que ficou bem claro, né? As perguntas. Tenham essas perguntas com vocês, sempre. Tá? Porque isso dá um norte para muita coisa. Primeiro, não ficar bitolada. Ai, qualquer dor, nossa, me lesionei. Nossa, me machuquei. Nossa, me machuquei de novo. Não, nem toda dor é lesão. Mas essas perguntas, elas vão te ajudar a dar um norte melhor. Certo? Meninas e meninos, eu vou indo nessa. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre a questão de dor ou lesão, manda lá na caixinha que vai ser um prazer te responder, tá bom? Grande beijo pra vocês e deixa eu ir que eu tô atrasada. Beijo, gente!